aprendermos a poderosa palavra de Deus. Parabéns, pastor Davi, viu? Deus te abençoe, tá? Os obreiros aqui, a igreja, por esse trabalho tão bonito e que novos e bons surjam. Porque o doutor John Trapp, que foi um grande escritor, ele disse assim certa feita: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Então, se a Bíblia não é prioridade, nós não podemos ouvir. E nós estamos vivendo esses dias na igreja evangélica brasileira, muito do homem e pouco do céu. Muita tietagem e pouca espiritualidade. Então, quando vocês se dedicam a aprender, pastor Davi, parabéns, a palavra de Deus, isso produz muita alegria no meu coração. Então, muito obrigado a todos. Daqui a pouco tem mais à noite, né? Eu sou o último, então me perdoem o atraso, tá, gente? Perdoe, demorei quase 1 hora para chegar aqui, mas chegamos e eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 16. Uma primeira leitura de João capítulo de número 16. A partir do verso de número 13. E depois nós iremos para Atos capítulo de número 2. João capítulo 16, a partir do verso de número 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Atos capítulo de número 2, que é o tema, não é, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira no Brasil, não é, um ano de Pentecostes e prosperidade. Atos capítulo de número 2, vamos ler aqui os versos 1 a 4. Atos capítulo 2, dos versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Diga amém. Então vamos lá, queridos. Numa introdução, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá certo? Nós adoramos um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. De modo que o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é nem o Filho e nem um Pai, certo? Essa é uma definição básica do que é a Trindade. O que é a Trindade? É a união das 3 pessoas divinas,
todas elas são divinas, que numa relação de amor formam o único Deus. Tá certo, pessoal? Nós não adoramos três deuses, como querem alguns, chamado isso de triteísmo, não. Todas as pessoas da divindade, elas são divinas, mas nós não podemos confundir as pessoas, tá certo? O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa que, pasmem vocês, mora dentro de você, não é? Acho que pode melhorar esse glória a Deus, não é? O Espírito Santo é Deus morando dentro de você. Então é um privilégio sublime, tá certo? Ter Deus morando dentro de nós, não é? Os homens sempre tentaram buscar a divindade, é por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões do mundo. Por quê? Porque todas as outras religiões do mundo começam com o homem buscando a divindade. No cristianismo, foi Deus que desceu ao nosso encontro. Foi Deus que veio até nós, tá certo? Então, diga assim, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é Deus. Amém? Isso é muito importante nós falarmos, porque os testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, não é? Então eles não dão personalidade ao Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força, é uma energia. Não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Você pode glorificar a Deus por isso, não é? Então, o Espírito Santo é Deus morando dentro de nós, tá certo? Por isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, olha, glorificai a Deus com o vosso corpo. Ou não sabeis vós que o Espírito Santo habita em você? Isso é muito forte, irmãos, não é? O maior templo do mundo não é o terceiro templo, onde será reconstruído lá no Monte Sião, em Jerusalém. O maior templo do mundo não é a Catedral de Westminster, na Inglaterra. O maior templo do mundo não é a Catedral Gótica em Milão. O maior templo do mundo é você, porque Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Então, nós temos que levar isso muito a sério, tá certo? Então, o Espírito Santo é Deus morando dentro de nós. Outra coisa que nós não podemos confundir são os símbolos do Espírito, certo? Eu vejo muito pregador falando assim, olha, o Espírito Santo é fogo. Não. Fogo, pomba, vento, óleo são símbolos do Espírito. Não confunda. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Augusta Trindade. Então, como ele é um fogo purificador, ele purifica, mas ele não é fogo. Como nós não sabemos de onde vem o vento, onde é que está soprando o vento agora? Quem é que sabe aqui? Está no norte o vento? Está no sul? Então, assim como você não sabe o agir do vento, você não sabe a obra do Espírito de Deus na igreja. Então, não confunda os símbolos do Espírito com o Espírito. Isso é muito importante. Eu vejo pregadores, abre aspas, renomados, né? Porque quem tem o microfone tem autoridade, mas também tem muita besteira, né? Tem muita besteira por aí. Ah, o Espírito Santo é fogo. Não, ele vem como fogo. Ele batiza com fogo. O Espírito Santo é vento. Não, vento é o ar em movimento. E o Espírito Santo não é ar em movimento. Ele é uma pessoa. Ele fala, ele age, ele convence, ele entristece. Quem pode levantar as suas mãos e glorificar o nome do Senhor, não é? Então, não confunda os símbolos do Espírito com o Espírito Santo. Óleo, pomba, fogo, vento, são símbolos do Espírito. Assim como o fogo purifica, o Espírito purifica.
Assim como o óleo, não é? Se uma máquina não tem óleo nela, ela não funciona direito, assim é a igreja. Uma igreja sem o Espírito Santo é um cadáver ambulante. Uma igreja sem o Espírito Santo não tem a manifestação dos dons. Uma igreja sem o Espírito Santo não tem salvação de almas. Porque quem salva, quem distribui os dons é o Espírito Santo de Deus. Quem pode glorificar a Deus, não é? Por causa disso. Então, a primeira ideia que tem que deixar bem centralizado aqui é que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu falo e vocês repetem. O Espírito Santo é uma pessoa. É Deus morando dentro de nós. Então, diga aí para o seu irmão, cuida bem da morada de Deus. Fala para ele, cuida bem da morada de Deus, né? Você que anda comendo demais, fecha a boca santa, não é? Você que anda falando demais por aí também, fecha essa boca santa, né? Porque o seu corpo é santuário do Espírito Santo, tá certo? A segunda obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Diga, a obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Olha o verso 14 de João capítulo 16. E ele me glorificará. Então qual é a obra do Espírito? É glorificar Jesus. Não é? Tanta gente buscando glória, até na trindade divina, o Espírito Santo quer glorificar a pessoa de Cristo. Não é? Tanta gente atrás de status, de sucesso, de fama, não é? Que tudo vai passar, tudo é passageiro. Não é? Hoje você é celebrado, amanhã se você pecar, os caras querem que você atravesse a rua do outro lado, porque senão você vai contaminar a igreja. Então, a obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus, é enaltecer a pessoa de Jesus, não é? É promover a glória do Cristo. Então, pare de buscar glória própria, busque a glória de Deus, busque a presença de Deus, busque a unção que vem do alto, não é? Porque tudo passa, tudo é passageiro. Hoje eu posso ser celebrado. Falava para Camila, que está comigo aqui, nem sempre ela pode estar, que onde eu vou, pastor Davi, eu sou conhecido, né? Você vê aqui no extremo da Zona Leste tem pessoas que me conhecem, ou pela televisão, ou pela rádio. Hoje eu estava no metrô de São Paulo, o rapaz disse, pastor Marcelo, o senhor anda de metrô? Eu ando também. Vamos tirar uma selfie aqui, vamos. E todo mundo pensa que eu sou alguém importante, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava no mercado, e uma senhora muito simpática, né? Falou, pastor Marcelo, o senhor no mercado? Sim, meu irmão, eu vou ao mercado também. E estava o menino do lado dela, né? Um jovem, uma criança. Sabe que criança não mente, né, gente? Algumas crianças são muito traquinas, mas a criança é muito sincera, né? E a mãe dizia assim, acho que era Felipe. Ô Felipe, está vendo aqui o reverendo Marcelo? E o menino me olhava assim. Ele é escritor de vários livros, e o menino olhava assim, ô Felipe, você não está vendo que o reverendo Marcelo está aqui? A mamãe escuta ele todo dia na musical. E o menino, ô Felipe, você não está sabendo que aqui está o pastor Marcelo de Oliveira, não sei mais o quê? E o menino me olhava assim e tal. Aí a mãe deu um cutucão, ô menino, você não vai falar alguma coisa? Mamãe, ele não é tudo isso que a senhora está falando, não. Nós não somos nada, irmãos. Grande é Deus, poderoso é Deus, eterno é Deus. Ele seja engrandecido, Ele seja adorado. Você está aqui para adorá-lo nessa tarde. Você está aqui para glorificá-lo nessa tarde. Porque Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua acalmando as tempestades, Ele continua levantando os paralíticos, curando os cegos, ressuscitando os mortos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Seja louvado e engrandecido o seu nome, não é? Então, toda a glória dada ao homem, pastor Davi, é vanglória, é glória vazia, não é?
Tem um versículo em Provérbios, depois se a Camila puder me ajudar, porque estou ficando velho, já tive a mente melhor, que eu levo muito para a minha vida. O texto diz assim, ó: o crisol é para a prata e o ouro para o fogo, mas o homem será provado pelos louvores que ele recebe. Então, se eu fosse você, eu corria de elogios, porque elogio é perigoso demais. Ah, você é o cara. Pode ser a voz da serpente falando e você está todo pomposo. Você é o melhor pregador. Toma cuidado. Você é o melhor adorador. Nunca vi ninguém igual a você. Não, irmão, você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda tem 7.000 que estão guardados por Deus, não é? Então, depois acha esse texto. 27, 21, pronto, a minha assessora para assuntos bíblicos está presente, não é? Provérbios 27, 21, não é? Grava esse texto aí, anote na sua Bíblia: o crisol é para a prata e o ouro para o fogo, mas o homem será provado, olha lá, pelos louvores que ele recebe. Dá um toque no seu irmão e diga assim, ó: cuidado com os elogios, cuidado. Cuidado, que às vezes você não está preparado, aí você vai inchando, aí Jeová só coloca um alfinete e acaba com toda a sua graça. Sabe o que disse Agostinho de Hipona? A bajulação é a rede invisível de Satanás. A bajulação é a rede invisível de Satanás, não é? É por isso que a obra do Espírito Santo não é trazer glória para si próprio, é glorificar a Jesus, é exaltar a Jesus, não é? Eu estou aqui para exaltar a Cristo, exaltar a sua palavra, exaltar a sua pessoa. É isso que faz vocês ficarem aqui o dia inteiro, exaltando a Cristo, exaltando o seu glorioso nome, tá certo? Então a primeira verdade é que o Espírito Santo é uma pessoa. A segunda verdade é que a obra do Espírito não é trazer glória para si, é glorificar a Cristo, é exaltar a Cristo, amém? Depois, a terceira obra do Espírito é distribuir os dons, diga. A terceira obra do Espírito é distribuir os dons. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e a partir do verso de número 8, olha lá: quem distribui os dons é o Espírito Santo, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria, gente, é uma palavra específica para uma determinada situação. Eu vou contar aqui o exemplo do irmão André. O irmão André, saudoso irmão André, leia o livro O Contrabandista de Deus, não é? Aquele missionário cheio do Espírito Santo que evangelizou os países comunistas. E ele conta de uma moça que estava indo, pastor Davi, para uma reunião secreta na Rússia, né? Você sabe que a Rússia, o comunismo é muito forte. Hoje há uma certa abertura, mas ainda há 30 anos atrás, o evangelho na Rússia quase que era impenetrável. E aquela menina estava indo para uma reunião secreta. E os guardas a pararam. E perguntaram: moça, para onde você está indo? Se ela falasse que estava indo para a igreja, acabou a reunião e possivelmente os nossos irmãos seriam martirizados. Aí entrou a palavra da sabedoria. Qual foi a resposta que ela deu? Ela disse: senhores policiais, eu estou indo ouvir o testamento do meu irmão mais velho que morreu. Só o irmão ali tem um pentecostal ali, ó. Ali tem um homem de Deus ali, ó. E palavra da sabedoria. Eu estou indo ouvir o testamento do meu irmão mais velho que morreu.
Testamento, a Bíblia. E o irmão que morreu é Jesus. Ela não falou que ressuscitou porque ela tinha sabedoria. Aí os policiais disseram: vai em paz, e os meus sentimentos para você. Palavra da sabedoria. Deus vai te dar palavra de sabedoria. Quem crê? Em alguma situação que vai tentar te cirandar para te deixar envergonhado, quando isso acontecer, Deus vai colocar uma palavra de sabedoria nos teus lábios. Deus vai colocar uma palavra de sabedoria na tua boca. Não é? Então, palavra da sabedoria, não é conhecimento, é palavra de sabedoria. Conhecimento é o acúmulo de informações, e sabedoria é como aplicar o conhecimento, é como aplicar aquilo que você aprendeu, não é? Nem todo mundo que tem conhecimento possui sabedoria, mas todos aqueles que têm sabedoria têm conhecimento de Deus na vida, não é? Então, Camila, o Espírito Santo é que distribui os dons, né? Ele é o agente que distribui os dons. E aqui eu poderia falar 30 minutos de cada dom, não dá tempo, né? Palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. O que é conhecimento aqui? Para nós se popularizou que é o dom de revelação, não é? E a palavra do conhecimento envolve o passado, o presente e até o futuro. Envolve essas três áreas, não é? A palavra de conhecimento que se popularizou, revelação, não é revelamento, tá? Aqui não tem nenhum crente Kodak, não. Conhece o crente Kodak? É o crente revelação. Pastor, revela aí o que Deus tem para mim. Meu filho, está aqui, ó. Abra Gênesis e termina lá em Apocalipse. Está aqui. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, está aqui. É de Gênesis a Apocalipse. Mas Deus tem os seus instrumentos. Isso é inegável, não é? Que Deus tem os seus instrumentos. Então, a palavra do conhecimento se popularizou como revelação, que está envolvido com o passado, envolve o presente e também o futuro. O passado, lembra lá que quando Saul perdeu as jumentas, Deus levantou o profeta e disse assim: a respeito daquelas jumentas já foi encontrado. Saul falou: como é que pode isso? Eu estava à procura da jumenta, esse camarada nunca me viu. Quer dizer, palavra de conhecimento. Mas é por isso que Deus não deixou Saul, não é? Reinar sobre Israel, porque Saul cuidava de jumentas e Davi cuidava das ovelhas. Então Deus não ia deixar um líder que só sabia lidar com jumento. Jumento você tem que bater, surrar. Ovelha, se você bater mais, nunca mais ela volta. É por isso que Deus deu um pastor abençoado para vocês aqui. Quantos estão felizes pela vida do pastor Davi aqui? Até no nome dele ele tem doçura, né? Davi Rosa, né? Até no nome ele tem doçura, né? Davi Rosa. Não é, pastor Davi? Deus abençoe, tá certo? Então, palavra de conhecimento. Lembra de Jesus? Jesus, esse dom manifestava, era Jesus, né, pessoal? Incomparável. Ô mulher, chama o teu marido. Aí ela: ô Rabi, eu não tenho marido. Dissestes bem, porque tiveste 5, e agora o que você tem não é teu. Aí ela: vejo que és profeta. Palavra de conhecimento. Vamos para frente, né? Então não dá para falar de todos aqui, pastor Davi. Estou dando só uma pinceladinha aqui para vocês verem, né? Que toda a trindade, pessoal, está envolvida na distribuição dos dons. Você quer ver? Olha aqui, ó. Verso de número 6, 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, não é isso? A sua está espírito? Ou está Deus aí no 6? Vamos lá, olha lá. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus. Quem é Deus aí, pessoal? Diga: o Pai.
Ok, então o pai está envolvido. Agora, veja o verso de número 5. O 5, por favor, querido. Nós estamos numa escola bíblica, olha lá. E há diversidade de ministérios, mas... Há diversidade de ministérios, mas o Senhor... Quem é o Senhor aí? Diga, o Cristo. Toda vez que aparecer a palavra Senhor no Novo Testamento, é a palavra grega Kyrios, tá certo? Então está se referindo à pessoa do Filho. E agora o verso de número 4, por favor. O 4. Ora, há diversidade de dons, mas... Quantas pessoas nós temos aí? 3. Deus, o Filho e o Espírito. Quer dizer, toda a trindade está envolvida na distribuição dos dons, não é? O doutor A.W. Tozer, de saudosa memória, disse assim: a maior tragédia da igreja, a ausência de dons. Porque, irmão, hoje só tem dom de língua. Cadê o dom de operações de maravilhas? Diga, sumiu. Dom de interpretação das línguas. Desapareceu. Acho que está lá no Cazaquistão. O dom de discernimento de espírito, que para mim é o mais importante. Porque quem tem discernimento sabe quando é Deus, quando é o homem e quando é o diabo. Se é um dom que você precisa buscar, é esse, o dom de discernir os espíritos. Porque o que tem de gente falando sobre Deus, que não tem nada de Deus, não está escrito por aí. O que tem de gente falando, balena, anda lacraia, que não é uma língua estranha nada, é uma estranha língua. Não é? Eu me lembro, muito tempo atrás, de uma experiência que eu tive, um grande homem de Deus, ele já dorme com o Senhor. Pensa num homem que tinha uma sintonia com Deus, né? Estava numa vigília com ele, isso há muito tempos atrás. Não vou revelar a minha idade aqui, mas uns 20 anos atrás. Aquele homem cheio do Espírito Santo, sabe? Um homem afinado com Deus, pastor Davi. E eu fui com ele pregar nessa vigília. E aquele negócio, né? A gente ora muito na vigília para Jesus batizar com o Espírito Santo, não é isso? Não é? Mas naquela época as vigílias eram diferentes, né? Hoje as vigílias é 5 pregação, 5 cantor. As vigílias de 20 anos atrás era oração mesmo, era para buscar a Deus mesmo. Hoje tem que ter um reteté, um remanai, tem que ter um, como é que chama? Com muito respeito, uma unção de para-brisa, né? Olha, receba a unção do para-brisa, né? Tal. Ou senão do corta-cana, conhece do corta-cana? A irmã está gostando ali, não é? Eu preciso ser didático, porque senão vocês vão dormir aí, gente, não é? Vocês estão aqui o dia inteiro, então eu não posso só ficar transmitindo conhecimento se eu não transmito graça, né? Aqui tem graça e tem conhecimento de Deus, não é? E aí aquele homem de Deus, né, cheio do Espírito Santo, aquele negócio, foi batizado. Irmãos, eu me lembro, de repente se levantou uma moça, mas numa língua que eu nunca vi aquilo. Eu falei, nossa, eu queria ter uma língua como essa. Estava começando o ministério, né? Sabe quando você começa, tudo para você é encantador, tudo para você é belo, tudo para você é Deus. Irmãos, mas daqui a pouco ele disse assim, não é Deus que está falando. Eu falei, rapaz, é muito corajoso. Uma vigília, umas 300 pessoas. Não é Deus que está falando, Camila. Aí, para vocês saberem que Deus era a minha vida, ele disse assim, ó, Beelzebu, imitador dos falsos dons, cai por terra nessa moça. Irmão, a moça caiu endemoniada na hora. Hoje a gente não vê mais isso. Não vê mais. A moça começou a rastejar que nem uma serpente na igreja. Você acredita? Seu miserável, você me descobriu. Aí ele falava assim, aqui você não me engana. Acho que dá um toque no seu irmão e diga para ele, você precisa de discernimento. Você precisa de discernimento. Não é? Então esta é a obra do Espírito.
Vamos reprisar? Nós estamos numa escola bíblica, não é isso? Vamos lá, diga: o Espírito Santo é uma pessoa. A obra do Espírito é glorificar a Jesus. A obra do Espírito é adornar a noiva com os dons do Espírito Santo. Está disponível, busca! Busca que você vai encontrar, busca que Deus vai se revelar, busca que Deus quer te encher, busca que Deus quer te levantar, busca que Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Não é? Precisa buscar. O problema é que a gente não busca, a gente tem que buscar. Não é? Precisa buscar. Então, a obra do Espírito também é, não é? Distribuir os dons. Depois, diga assim: a obra do Espírito é nos encher para testemunhar. Atos capítulo 1, já estamos chegando lá no Pentecostes, Atos capítulo 1 e o verso de número 8. Né? É um texto que nós usamos sempre, um texto célebre. Olha lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Diga assim: ser cheio para ser testemunha. É por isso que vocês estão nesse bom aqui. Irmão, ser cheio não é para você, com muito respeito. Eu aprendi a respeitar a forma de cada um. Eu não sou contra Deus tomar você marchar nessa escola bíblica, você pegar a unção da lagartixa, pregar na parede, tudo bem. Desde que esse poder não fique aqui. Porque você vai receber poder para quê? É para ficar dentro da igreja? Alô? É para ser? Testemunha. Sabe qual é a palavra testemunha aqui no grego? Diga: mártir. Não é testemunhar de ir apenas, importa dizer Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. É um poder tão grande que se vier te matar, pode matar, mas você não vai deixar de ser testemunha de Jesus de Nazaré. E abaixou glória, né? Abaixou glória, abaixou, porque ninguém quer, né? A gente quer poder para ficar aqui, poder para ir para fora, irmão, é para ser testemunha, é para ir lá para fora e dizer que Jesus salva, cura. Lembra de Policarpo? Policarpo foi pastor da igreja de Esmirna, discípulo de João o Batista. Eusébio de Cesareia conta a história de Policarpo no livro História Eclesiástica, tá bom? Da Assembleia de Deus, da CPAD. Compra esse livro. E aí foram prender Policarpo. O Senado romano deu ordem aos oficiais para prender Policarpo. Chegou lá: Policarpo, pois não, nós viemos aqui te prender. Tudo bem. Qual é a minha acusação? A acusação é uma só: que você tem que negar a Cristo e dizer que César é Kyrios, que César é o Senhor da sua vida. Irmão, hoje é fácil ser crente. Camarada joga na Mega Sena, é crente. Toma uma biritinha, é crente. Tá muito fácil ser crente hoje. Agora, naquela época, você dizer que Jesus é o teu Senhor, você vai para a pena capital. Mas tem uma escolha para você, Policarpo. Negue a Jesus, que esse Jesus seu é uma fábula, e diga que César é Quírios. Porque se você não negar, você vai ser lançado na fogueira. Irmão, hoje uma dor de cabeça nos tira da igreja. Hoje uma gripe nos tira da igreja. Hoje, se o pastor não dá uma oportunidade, você fica bicudo e muda de igreja. Alô? Está aqui aquele povo fervoroso de alguns minutos atrás? Sabe qual foi a resposta, pastor Davi, de Policarpo ao soldado de Roma? Olha que fé.
há 86 anos eu sirvo ao meu Jesus e ele nunca me fez mal. Como eu vou negá-lo neste momento? Mas Policarpo, você vai ser lançado à fogueira. Ele diz, não tem problema, o meu corpo vai virar cinza, mas o meu espírito vai subir à presença de Deus. Tem poder para ser testemunha. Diga para o seu irmão, você aprendeu? Diga poder para você ser testemunha. Pastor Marcelo, no metrô, na praça, no mercado, na padaria, na universidade, no escritório, no Uber, na cozinha, aonde você estiver, você é uma carta viva. Aonde você estiver, você é uma testemunha de Jesus de Nazaré. Então é poder para ser testemunha. Não é para ficar aqui, é poder para você. Aqui é o quartel-general. Diga aqui. É o quartel-general. Você já viu algum soldado combatendo dentro do quartel? Não, no quartel ele está treinando. No quartel ele está se preparando. No quartel ele está afiando a ferramenta. No quartel ele está se exercitando. Porque se tiver combate, o comandante diz, ele diz, eu vou para a guerra, eu estou preparado para a guerra. Estou preparado para sair. Estou preparado para falar. Não é? Então, o Espírito Santo nos dá poder. Gente, já falei 40 minutos. Quem me dá mais 5 minutos aqui, deixa eu ver. Está fraco, hein? A irmã Cláudia levantou os 2 pés ali. Então, só ali eu já tenho quase 40 minutos. Então, é o Espírito Santo, né? Preparando a igreja. Depois... diga assim, o Espírito Santo nos conduz ao enchimento do Espírito. Efésios capítulo 5 e o verso 18. Pois eu vou querer direitos autorais aí dessa filmagem, tá, querido? E ai de ti, tá? Tô brincando. É áudio, então tá bom. Melhor ainda, que vai reproduzir mais, não é? Ao vivo. Oh, Deus abençoe aí os amados do YouTube. Era para vocês estarem aqui, mas a bênção de Deus vai alcançar vocês aí também, não é? Efésios 5:18. Olha lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui há 2 contrastes no texto. Paulo está fazendo 2 contrastes. Pessoas que estão cheias de vinho, que perdem o controle, e pessoas que estão cheias do Espírito, que obtêm o controle. Então, o enchimento do Espírito parte do aspecto negativo para o positivo. Porque você está cheio do álcool, você perde o domínio. Quem está cheio do Espírito, tem o domínio. Então, Paulo está contrastando aqui 2 ideias. Aí ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, como disse Públio Sírius, o vinho tem afogado mais pessoas do que o mar. Sabe que a bebida, irmãos, a maior causa de acidente automobilístico são de motoristas embriagados. Eu sofri com o papai. Meu pai foi alcoólatra. Ele não era um alcoólatra assim, quanto mais, mas quando ele bebia e chegava em casa, irmão, a confusão estava armada. É difícil. Às vezes eu estava chegando de pregação, pastor Davi, e uma polícia dentro de casa. Né? Quantas famílias que sofrem, né, com alguém que tem o vício maldito do álcool. Então Paulo está contrastando aqui. Quem está sob o domínio do álcool perde o controle, perde a consciência, não é?
perde as faculdades mentais. Aí Paulo diz, olha, não deixe-se dominar pelo vinho, mas deixe que o Espírito Santo encha vocês. Irmão, pega essa frase, foi uma revelação que Deus me deu desse texto aqui. Só existe uma pessoa, um dia um camarada veio falar comigo, pastor Marcelo, eu nunca sou cheio. Por quê? Eu disse, é simples. É porque você está cheio de si mesmo. Deus só pode te encher se você se esvaziar. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Enchei-vos do Espírito. Note assim, diga enchei-vos, diga enchei-vos. Note que o verbo está no plural. Ninguém consegue ser cheio individualmente. É por isso que Deus conta com a igreja. O verbo está no plural, o verbo não está no singular. Enchei-vos. Deus quer que todos sejam cheios. Não é só o pastor Davi que tem que estar cheio. É você que está recepcionando, a pessoa tem que estar cheia. É a criança que está aí, tem que estar cheia. É o adolescente que está me ouvindo, tem que estar cheio. A plenitude do Espírito é para todos. Todos. Não é? Então, enchei-vos, né? A ideia também do original grego aqui, é que encher aqui é um mandamento, diga, encher é um mandamento. Pergunta ao seu irmão, você está cheio? Ah, estou cheio do Faustão, é por isso que você disse que o culto é frio. Mas não é o culto que é frio, é você que é frio. Você veio aqui cheio de Faustão, você veio aqui cheio de Gugu, você veio aqui cheio desse timinho da Zona Leste aqui, perdido aqui, e não dá nem vontade de falar o nome dele. E esse time joga, você pula, esse time joga, você solta foguete, o pregador está falando de Jesus, o pregador está falando da cruz, o pregador está falando das... E parece que tem um esparadrapo na sua boca. Então, ser cheio é um mandamento. O original aqui grego do verbo é um mandamento. Então diga, se eu não sou cheio, diga, se eu não sou cheio, eu estou desobedecendo. Entendeu? Quer dizer, num verbo aqui nós temos uma lição, podia navegar 1 hora aqui no verbo. O verbo está no plural, o verbo é imperativo e o verbo está na voz passiva. Você não consegue se encher, é Deus que enche você. Não é você que se enche, é Deus que te enche. O seu trabalho é só ir à fonte. O seu trabalho é ir à fonte, como diz o Salmo 87:7. E os cantores dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Então veja, num verbo, a Bíblia ensina num verbo. O verbo está no plural, o verbo é o imperativo, o verbo está na voz passiva e o verbo é para todos. O diácono tem que ser cheio, o auxiliar de escala tem que ser cheio, a criança tem que ser cheio, aquele que trabalha na cantina tem que ser cheio, aquele que canta na igreja tem que ser cheio, o guardador do carro tem que ser cheio, o líder das irmãs tem que ser cheio, o professor da escola dominical tem que ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Cheios, não é? Ser cheio. Amém? Posso parar? Que isso, gente? Marcelo já está magrinho, vocês vão acabar de sugar o Marcelo. Então vamos para frente então. Então vamos agora para Atos capítulo 2. Marcas do verdadeiro Pentecostes. Meu Deus. Meyer Pirman, grande escritor judeu, sintetizou
o livro de Atos, os 28 capítulos de Atos, em 3 palavras. Você pode sintetizar o livro de Atos dos Apóstolos em 3 palavras: ascensão, descensão e expansão. Gravaram? Nós estamos numa escola, ok? Quando eu falar assim, vocês digam ascensão. Quando eu fazer assim, vocês dizem descensão, que é descida. E quando eu fazer assim, vocês dizem expansão, ok? Vamos sintetizar o livro de Atos agora. Cristo subiu, o Espírito desceu, o Evangelho cresceu. Hã? Vamos lá? Eu falo e vocês, tá? Eu estou pregando para uma igreja inteligente. Quando eu fazer assim, vocês falam, Cristo subiu. Quando eu fazer assim, vocês digam, o Espírito desceu. E quando eu fazer assim, vocês dizem, o Evangelho cresceu. 1, 2, 3. Você sintetizou o livro de Atos dos Apóstolos. Os 28 capítulos estão sintetizados, não é? Nestas 3 palavras do célebre escritor, saudosa memória, morreu muito novo, morreu com 44 anos, não é? O Dr. Meyer Pirma, grande escritor judeu. Então, nós sintetizamos aqui o livro de Atos nessas 3 palavras, tá certo? Quantos pães eram movidos na festa de Pentecostes? Valendo um livro. Só que se mexer no seu iPhone, ele vai queimar na sua mão agora. Vai queimar. Você vai tomar um prejuízo aí terrível. 3, quase. Hã? 12? 12? Não. Não, aqui não é Mega Sena não, irmão. 5? Não. Não, chega. Ainda bem que vocês estão no bom aqui. Seus cabeçudos. 2. Pois você lê lá em Levítico, capítulo 23. 2 pães. E quem representam? Quase. Passou bem perto. Os judeus e os gentios. Quer dizer, o Espírito Santo não é propriedade mais dos judeus. É propriedade de todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré. É por isso que Pedro diz, não é? E a promessa é para vocês, é para os vossos filhos e é para todos aqueles a quem Deus chamar. Só uma pergunta, quem Deus chamou aqui? Quem Deus chamou aqui? Tem gente que não levantou a mão, mais uma vez, quem Deus chamou aqui? Então, essa promessa é para você. Essa promessa do enchimento do Espírito é para você. Não é? Então, os 2 pães representam os judeus, que eram os primeiros destinatários da promessa, não é? Isso você vê muito em Números capítulo 11, quando Deus tirou o Espírito sobre Moisés e baixou sobre os 70, lembra? Imagine o tamanho da presença de Deus em Moisés, né? Tirou dele e colocou nos 70 e profetizava. Gente do céu, hoje a gente ora, nem uma gripe sai mais, né? E veio para os gentios, lá no livro de Atos, Atos capítulo 8, né? Quando Filipe prega. É interessante, gente, olha, veja que ninguém é completo. Filipe prega em Samaria, né? O diácono cheio do Espírito Santo. Paralíticos andam, demônios são expulsos, mas não tem batismo com o Espírito Santo. Os apóstolos têm que descer lá e colocar as mãos sobre os samaritanos para nos ensinar uma verdade: ninguém é completo. Ninguém é completo. Ninguém é completo. Então
vamos lá, vamos deixar aqui algumas lições do Pentecoste. Diga assim, diga a primeira, que o Pentecostes é imprevisível. Veja o verso de número 2. E no sábado, e no domingo, e na campanha da prosperidade, e isso é Pentecostes. Pentecostes não é você que faz a agenda, não é você que determina, hoje o fogo vai cair aqui, não é você que tem agenda. O Pentecostes é uma ação de Deus, pode acontecer agora aqui. Quem crê? Pode acontecer agora, que é de repente. É de repente. Não é? Então, Pentecostes não é uma agenda humana, é uma agenda divina. Porque o avivamento é uma obra de Deus. A igreja por si só não consegue produzir o avivamento. A igreja só pode içar as velas aos ventos do avivamento. Mas o avivamento é uma obra de Deus. É uma obra soberana. É uma obra de Deus que invade a história e transforma as vidas. Então, a primeira marca de um Pentecoste é que ele não é improvisado. Diga, ele não é improvisado. Não. É de repente. Pode ser que aconteça num culto à tarde aqui, um Pentecostes. Pode ser que aconteça num culto pela manhã aqui das irmãs orando. Pode ser que aconteça com um pregador simples, que fala genésio, sobe para cima, desce para baixo, mas cheio do Espírito Santo, não é? Então, a agenda do Pentecostes é uma agenda divina. Depois, diga assim, o verdadeiro Pentecostes, produz som e não eco. Olha o verso de número 2. De repente veio do céu um eco. Alô? Já fecharam a Bíblia? O que está escrito aí? De repente veio do céu um eco. Um som. Quer dizer, o Pentecostes tem uma voz. Não é? Hoje os pregadores por aí, até línguas estranhas imita dos outros. Onde você viu isso? Onde você viu Paulo fazendo isso? Tei. Onde você viu isso, Paulo fazendo isso? Aonde? São verdadeiros ecos. E o Pentecoste não é eco, é voz, é som. Prova-me na Bíblia, pastor Marcelo, vou provar. Ô João, quem é você? Você é Elias? O que ele disse? Você é profeta? Irmão, o maior profeta, segundo Jesus, disse que não era profeta. Eu sou profeta. Isso não é coisa nenhuma. Que aquele que era, disse que não era. Ó a pergunta capciosa, pastor. Você é Cristo, João? Eu não. Então, dá-nos uma resposta para aqueles que nos enviaram aqui. Sabe quem eu sou? Eu sou a voz. E eu vejo 3 grandes revelações na voz. Primeiro, se você acertar, você ganha um livro. Diga assim, a voz é incolor. Qual que é a cor da minha voz? Fala se você é inteligente. Ela é branca? A minha voz é rosa? A minha voz é verde ou palmeirense despenado?
Qual é a cor da minha voz? Não tem cor. Diga, a voz é inodora. Ela não tem cheiro. O que tem cheiro é o hálito, não a voz. O hálito tem cheiro. O camarada tem tanta unção que quando ele fala, você cai, não é da unção, é do hálito dele. Né? Então diga assim, a voz é inodora, é incolor, é indimensionável. Qual que é a altura da minha voz? Qual é a largura da minha voz? Você só pode medir os decibéis. Mas a altura da minha voz, qual é a altura da minha voz? 10 metros? 100 metros? Agora, a maior revelação está aqui. Pega essa. A voz é invisível. Não, acho que você não entendeu. A voz é invisível. Quem está vendo a minha voz aqui? Mas ela é audível. Que João está dizendo é isso. Olha, na verdade, eu batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, cuja sandália eu nem presto para desatar. Sabe o que ele está dizendo? Nem para ser escravo dele eu presto. Porque quem desatava as sandálias era o escravo. Está dizendo, nem para ser escravo dele eu sirvo. Tem um detalhe, ele batiza com o Espírito Santo e fogo. Então essas são as marcas do Pentecostes, não é? Meu Deus, ele quer me matar, ó Camila, dá um jeito nele aí, ó. Viu? Então, veja que o Pentecostes tem uma voz. Digo, Pentecostes é imprevisível, ele tem um som e ele envolve uma voz. Ora, interessante que a Bíblia diz que as línguas pousou sobre a cabeça. Mas por que sobre a cabeça e não sobre a boca? Nunca vi língua na cabeça. Você tem que ler a Bíblia com atenção. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram, outras traduções dizem que pousaram sobre a cabeça. Tem alguma tradução aí que tem pousaram sobre a cabeça? Vê se tem alguma tradução que diz que pousaram sobre a cabeça. Vê aí se tem alguma tradução que me ajuda nesse sentido, que pousou sobre a cabeça. Há alguma tradução que diz? Não? Os tradutores omitiram a palavra aí que tem no texto original, que pousaram sobre a cabeça. Não sobre a boca. Mas língua na cabeça? Lê, filho. Então viu que algo parecido com línguas que pousaram sobre a cabeça. Isso. A palavra cabeça tem no texto original. Agora, faz uma pergunta para o seu irmão. Por que na cabeça e não na boca? Você já viu língua na cabeça, gente? Irmãos, Bíblia não pode ser lida relaxadamente. Sabe por quê? Antônio Vieira que responde. Porque a língua, antes de descer, ela passa pela cabeça. Uma é a língua do Davi, outra é a língua do Marcelo. Por isso você está se identificando comigo, né? Entendi. Outra é a língua do João Batista. Rapaz, só não gostei dessa perna meia cruzada aí, mas tudo bem. Vamos deixar isso para depois. E da senhora, é?
Juliana, uma é a língua da Juliana, outro do João Batista, outro do Marcelo e outro do Davi. Por que sobre a cabeça? Porque antes de chegar na boca, tem que passar pela cabeça. E aqui tem uma lição. Antes de você falar, você tem que, pensar. Pensar. Viu, querido? Como disse Charles Spurgeon, que eu trouxe um célebre livro dele aqui, ele disse assim, em alguns homens, as suas línguas mordem mais do que os seus dentes. Irmão, aqui não tem não, né? Só lá em Guarulhos, os fofoqueiros, mexeriqueiros, os contendeiros, aqueles que sabem de tudo pelo WhatsApp, né? Das listas de transmissões da vida. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos dê a sua graça. E que haja em nós um grande avivamento. Quero terminar aqui dizendo que Pentecostes é o oposto de Babel. Diga, Pentecostes é o oposto de Babel. Por quê? Porque lá, diga, lá, sinônimo de rebeldia. Pentecostes, sinônimo de união. Diga, em Babel, os homens queriam engrandecer seus nomes. Pentecostes queriam engrandecer a Deus. Diga assim, em Babel, os homens tentam subir. No Pentecostes, foi o céu que desceu. Amém? Amém, pastor Davi? Você está falando línguas aí, pastor Davi? Fala mais, pastor Davi. Vocês não aguentam. Gente, de coração, obrigado, pastor Davi. Eu espero ter deixado aqui uma boa, não impressão no sentido de impressionar, não. Eu já no meu auge dos meus 45 anos, não quero impressionar mais ninguém. Mas provocar em vocês o desejo de estudar a Bíblia. Vocês estão diante de um livro divino, diante de um livro espetacular, diante de um livro que é a carta de Deus para os homens, não é? O Dr. Matthew Henry que diz assim: a oração é uma carta que nós mandamos a Deus, mas é uma Bíblia, a Bíblia é uma carta que Deus enviou a nós, não é? Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, e parabéns, pastor Davi, por essa atitude. Que tenha mais bons aqui, tem que ter pelo menos 2 desses, viu, pastor Davi? Por ano, viu? Parabéns, tá? Gente, eu vou falar dos livros. Quem ama a sabedoria aqui? Deixa eu ver. Não estou sentindo muita firmeza não, viu? Mas tudo bem.